Beleza, então vamos começar a questão 31. A gente já deu uma lida nela. E basicamente tem um textinho que fala sobre um peixe que vai nadar até a superfície para pegar alimento. O texto em si não importa muito, o que importa para essa questão é a informação do volume. E ele deu 112 ml, eu coloquei ele do lado, porque como o texto não está aqui, eu botei do lado. Aí pergunta a massa de oxigênio molecular, então eu estou querendo a massa de O2 na bexiga natatória do peixe em miligramas. Bem, a primeira forma de fazer é você pensar numa informação que foi dada pela prova. Lá no final da prova, eles colocaram, que aliás eles nem precisariam ter colocado, né? Isso é de conhecimento geral, que quando a gente pensa num gás ideal, qual é o volume de um gás ideal? Isso, 22,4 litros a cada mol de gás. Então, seria litro por mol. E aí, a primeira forma de fazer é justamente pensando nisso. Por quê? Se a gente sabe que isso daqui está relacionado com 1 mol, a gente pode fazer uma regra de 3 da seguinte forma: 22,4 litros está para 1 mol. Assim como esse volume aqui estará por uma outra quantidade. Só que o problema é, eu não posso fazer simplesmente isso, né? Olha só como é que eu poderia, na teoria, como eu poderia fazer. 22,4 litros estão para 1 mol, assim como 112 ml, que no caso é 112 vezes 10 a menos 3 litros, tá? Porque lembra que na regra de 3, sempre tem que ficar os números correspondentes, as unidades correspondentes estão para X. Eu não posso fazer dessa forma, justamente por causa do que eu acabei de falar. Porque aqui eu preciso encontrar o valor em gramas, só que aqui o que eu tenho é mol. Então eu não posso fazer regra dessa forma, eu preciso transformar 1 mol de oxigênio para gramas, aí vai ficar certinho, entendeu? E quanto é esse 1 mol daqui e colocar em gramas, que no caso é 32 gramas, né? Já que cada átomo de oxigênio tem 16 gramas. Então, aí basicamente a gente tem que multiplicar cruzado. Então é basicamente isso, tipo 22,4 litros. Isso a gente tinha na prova, né? Caso não lembrasse. O ideal é que você lembre, porque isso é uma coisa bem conhecida. Estão para 32 gramas, que é 1 mol. Vou até colocar aqui, ó, que é 1 mol. Assim como aquele volume, aí eu transformei para litro para poder ficar certinho um embaixo do outro, estão para X gramas. E aí você consegue descobrir. Ó, multiplicando cruzado, você fica com X é igual a 112 vezes 10 a menos 3 vezes 32. Aí aquele 22,4 fica aqui embaixo. Aí você pode enxergar esse 22,4 como 224 vezes 10 a menos 1. Só para facilitar, ó, 224 vezes 10 a menos 1. Por que isso é interessante? Porque tem uma relação entre esses dois, não tem? Qual é a relação entre eles? 112 e 224. Isso. Então, 1 para 2. Então, basicamente, ficou 32 sobre 2, quanto dá? Então, 16. Aí, o 10 a menos 3 aqui em cima, como ainda tem esse 10 a menos 1, esse 10 a menos 1 passa positivo. Então, fica menos 3 mais 1. Então, 10 a menos 2. 10 a menos 2 gramas. E aí você pode colocar, vou botar assim, olha, isso daqui seria 0, aliás, eu posso colocar um zerinho aqui, só para ficar conforme a resposta, e aí botar como 10 a menos 3 gramas. E aí, como ele quer em miligramas, é 160, entendeu? Então, em miligramas, como já está ali com 10 a menos 3, já indica que isso daqui é miligramas. Então, em miligramas é 160. Aí ficou a letra C, entendeu? Só que aqui tem dois problemas, né? Um dos problemas é a conta, que fica muito feia. E outro, assim, foi essa forma que eu encontrei, que eu pensei, né, de fazer, depois que eu pensei nessa outra, que é mais fácil, que é ideal para a prova, né, considerando o tempo. Mas no desespero daria para desenrolar por essa daqui e encontrar a mesma resposta. Por quê? A gente sabe que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então eu posso escrever essa equação como sendo, ao invés de número de mols, eu vou colocar como massa sobre a massa molar, e R vezes T. Aí ele quer a massa, né? Então eu vou isolar a massa.
Então, eu vou dizer que a massa é PVm sobre RT. E aí, como eu falei, tem duas dificuldades nessa questão. A primeira é em relação às contas e a segunda é em relação a você lembrar qual é a temperatura e a pressão nas CNTP, na CNTP. E isso a prova não dava, entendeu? Então eu achei que esse foi o mais difícil. Você lembra qual é? E aí, isso. Não, não, então, zero, 0 graus Celsius. Eu também vivo confundindo, é porque tem as condições, sei lá, tem uma outra condição que você considera 25 graus Celsius, eu não lembro o nome dela. É condição não sei o que de temperatura, não é normal. Mas na CNTP a temperatura é 0 graus Celsius, que no caso é 273 Kelvin. Eu vou usar o Kelvin porque o R que eu vou usar vai ser 0,082. Inclusive, eu acho que isso a questão também não deu. Então, assim, tinha essa questão de você lembrar desses termos. E aí eu vou usar 0,082, o R eu vou usar 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, vai ter que ser nessas unidades, atm litro mol Kelvin. E aí, basicamente, é só você substituir. Agora é substituição. Então, a pressão é 1 atm, o volume é 112 ml, só que também tem que passar para litros, porque é atm, litro, mol, Kelvin. Tem que estar tudo de acordo com as unidades. Eu não estou botando as unidades aqui, mas principalmente em física, você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Eu recomendo muito que você coloque as unidades, especialmente nas questões de física. 112 vezes 10 a menos 3 é o volume. Agora, a massa, o que eu estou fazendo? Estou basicamente substituindo aqui. A massa é molar, né? Que é esse grandão, é a massa molar, que é 32, sobre o R, que é 0,082, e a temperatura em Kelvin. Lembra? Atm, litro, mol, Kelvin. Nem faria sentido você colocar 0 graus Celsius aqui, porque é mais complexa, porque você tinha que lembrar do 0 graus Celsius e um ATM, e realmente faria muito sentido se fosse 25 graus Celsius, eu sempre penso nisso, mas não é, e aí você poderia usar 25 e encontrar outra coisa, entendeu? Além de uma conta chata que fica aqui, que eu preferi nem fazer, eu só botei a resposta. Então, realmente, a forma ideal era a primeira, entendeu? O que você achou dessa questão?